A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 235 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje, o livro de Lamentações de Jeremias. E a nossa porção diária de hoje é bem curta e bem rápida, se encontra no capítulo 4 de Lamentações e vai até o capítulo 5 de Lamentações de Jeremias. Separe um tempo no seu dia, que seja de manhã, de tarde ou de noite, a hora que você achar melhor, e medite na palavra do Senhor Jesus. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 5 e no verso de número 21. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Amém? Bom, nós vimos ontem que o livro de Lamentações é um livro que foi escrito para tentar expressar o sofrimento e a tristeza que Jeremias e o seu povo estavam sentindo, com a destruição de Jerusalém, dos seus muros e do templo do Senhor, que era o local de adoração ao nosso Deus, Nós vimos também que Jeremias, enquanto ele olhava para a catástrofe, ele só encontrava motivos para chorar e se entristecer. Mas no capítulo 3, ele olha e lembra das misericórdias e da fidelidade do Senhor. E então nasce nele uma nova esperança, de que Deus um dia o ouvirá e vai restaurar a sorte dele e a sorte de todo Judá. Isso mostra para nós, que mesmo em tempos de dificuldades, é possível ter esperança no Senhor. Amém? Bom, no capítulo 5, nós vamos continuar vendo como que esse povo se encontrava, E ele está pedindo para Deus olhar para eles e ver como que se encontrava, a situação de Jerusalém e das pessoas que ficaram ali. E ele vai dizer, que a história deles naquele momento, a situação deles era uma situação de desgraça, Aonde eles olhavam, eles viam sofrimento e destruição. Eles se sentiam como órfãos, que não tinha pai e não tinha mãe, Ou como viúvas que já não tinham seus maridos, ou seja, todas pessoas que precisavam de cuidados, que se sentiam abandonados. Então eles sentiam que Deus não estava ali com eles. E nós vamos ver aí no capítulo 4 que a situação era tão triste, era tão precária, que os bebês, que mamavam não tinham leite da própria mãe ou de um animal para poder beber o leite, Que a sua língua chegava a colar aí no céu da boca, de tamanha que era a sede dessas crianças. Outras crianças pediam pão, mas não tinham pão para eles poderem se alimentar. E a tristeza deles era tão grande que eles dependiam do favor de outras nações que cobravam altos preços pelo pão que eles estavam se alimentando. No verso 10, por exemplo, nós vimos uma história que nós já vimos nos estudos passados, Que algumas mulheres, numa ação tão desesperadora, estavam cozinhando, os seus próprios filhos para não morrerem de fome. Olha a situação, em que esse povo se encontrou por causa da sua rebeldia contra a palavra de Deus, por não ouvirem a voz do Senhor nosso Deus, E nós vamos ver então que o Senhor deixa que eles sofram um pouco por causa dos seus próprios pecados, Então no capítulo 5 nós vamos ter aí uma oração de Jeremias, pedindo pelo socorro de Deus, pedindo pela misericórdia do Senhor, Clamando pela graça e pelo favor de Deus. E nos parece que no final do livro, Jeremias ele já se encontra um pouco mais centrado, ele parece recuperar um pouco a sua calma e ele consegue colocar então as suas ideias no lugar,
ele parece conseguir concentrar a sua fé e direcionar uma oração mais correta, mais coerente. Então, lá no verso de número 19, nós vamos aprender algumas coisas sobre o Senhor. E aqui eu quero destacar 3 perguntas interessantes nesse versículo 19. Olha o que ele diz: Tu, Senhor, reina eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. No meio da catástrofe, nós temos 3 perguntas a fazer sempre, quando o sofrimento vier sobre a sua vida, quando a enfermidade vier, quando as portas se fecharem, ou quando os problemas familiares aparecerem diante dos seus olhos. Em vez de reclamar de Deus, devemos fazer essas 3 perguntas. Primeiro, onde Deus está nas nossas calamidades? Primeiro, Deus está no seu trono. Aleluia. Então, todas as calamidades que já se passaram pelo mundo, todas as destruições, Deus estava no seu trono. Deus nunca esteve ausente. Segundo, como Deus está nas calamidades? Diferente de nós, que quando passamos por lutas, quando o mundo está em crise, Deus não entra em crise. O céu nunca está em crise. No reino de Deus não há crise. Então, como que está Deus no meio das calamidades, no meio das crises? Deus continua glorioso. Aleluia. Ele continua magnífico, ele continua sublime, como que se nada estivesse acontecendo. Nada fere o nosso Deus. E a terceira pergunta: o que Deus está fazendo nas calamidades? E a resposta é bem simples. Ele mesmo disse aqui: Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. E os teus olhos estão vendo acontecer na terra tudo o que Ele designou, porque tudo está no controle das suas mãos. Amém? Bom, nos versos 20 e 22, Jeremias faz 4 perguntas muito importantes, e a primeira delas é lá no verso 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Será que Deus se esquece dos seus escolhidos para sempre? Primeiro, que Deus não se esquece de nós, mas às vezes o comportamento de Deus no meio dos sofrimentos faz parecer que Deus se esqueceu. Segunda pergunta: por que nos desampararia por tanto tempo? Deus também não havia desamparado eles, mas Deus precisava deixar que eles sofressem a penalidade do seu próprio pecado, né? A terceira pergunta no verso 22, por que nos rejeitaria de vez? Ou seja, por que Deus deixaria eles ao acaso para o resto da vida? O que Deus também não faria. Ele tinha dito que seria 70 anos, né? Bom, e a última pergunta, por que ficarias tão enfurecido contra nós? Ou seja, Jeremias está dizendo, será que o nosso pecado foi tão grande assim ao ponto de o Senhor não deixar de se irar contra nós? Com certeza o pecado deles foi muito grave, mas uma hora Deus não iria mais se irar. O próprio salmista diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor dura para todo sempre, né? É que quando nós erramos, nós sempre somos assim. Nós valorizamos muito mais o tempo em que nós estamos sofrendo do que o tempo em que Deus está nos abençoando, né? Então o sofrimento parece ser sempre maior do que o tempo da bonança. Mas o texto que nós lemos para o nosso devocional se encontra no capítulo 5, o verso 21, onde Jeremias, ele ao mesmo tempo está pedindo algo que ele sabe que depende somente de Deus. E o que ele está pedindo? O que eles precisavam para mudar de situação. E o que eles precisavam? De mudança, de conversão, de algo novo, de uma nova vida. Então a primeira coisa que ele pede, converte-nos a ti, Senhor. Aleluia. Olha que coisa interessante. A maioria das pessoas acham que a conversão é uma decisão humana, mas na verdade a conversão é uma ação divina, onde nós precisamos reconhecer que precisamos mudar, que precisamos abandonar os nossos pecados e os nossos erros e entender que são os nossos pecados que nos levam ao sofrimento, que nos levam à condenação e à punição das mãos de Deus. Então, quando nós pedimos para Deus nos converter, nós estamos reconhecendo o que Jeremias reconheceu. O quê? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos.
Jeremias entendia que eles, por si só, nunca iriam se converter, que eles precisavam das mãos de Deus para serem convertidos. Depois Jeremias faz um novo pedido. Ele diz: renova os nossos dias como antigamente. Ou seja, Jeremias estava pedindo para que Deus os levasse às primeiras obras, ao primeiro amor, quando eles se dedicavam em buscar a Deus, quando eles se dedicavam em se santificar para Deus, em adorar com alegria, aonde o seu prazer não estava nos ídolos, aonde o seu prazer não estava na idolatria, nem nas feitiçarias. Muito pelo contrário, o seu prazer estava no Senhor. Quem sabe hoje nós estejamos precisando de uma nova conversão. Quem sabe hoje nós estamos precisando de um renovo. Precisamos ser igual ao que nós éramos antes, orarmos igual orávamos antes, cantarmos com a mesma alegria que cantávamos antes, ler a Bíblia com o mesmo entusiasmo que líamos antes, ir à igreja com o mesmo anseio com que íamos antes. Isso se chama renovo, isso se chama conversão. E não é uma obra que nós podemos fazer, mas é uma obra que nós podemos pedir para Deus fazer em nós. Eu não sei se você tem o mesmo desejo de Jeremias, eu espero que sim. E se você tiver, a oportunidade é essa. Peça para Deus te converter, peça para Ele te renovar e com certeza Ele vai te dar uma nova vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça e no Teu favor. Como Jeremias reconheceu, o Senhor nos nossos sofrimentos não sofre como nós. O Senhor não sente as águas, o Senhor não sente os ventos como nós sentimos, porque se nós somos frágeis, o Senhor é todo-poderoso. Nas nossas calamidades o Senhor está reinando, o Senhor está glorioso e o Senhor está vendo tudo se cumprir como o Senhor projetou. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti a Tua ajuda. Pedimos para que o Senhor venha converter os nossos corações, a nossa mente, o nosso coração e a nossa intenção. Transforma, Senhor, as nossas vidas e renova as nossas vidas como antigamente. Que o Senhor venha brotar dentro de nós desejos que nós não sentimos mais, alegrias que nós não sentimos mais. Que o Senhor venha fazer nascer dentro de nós uma chama por Ti a arder que já não arde mais. Que nós vamos Te buscar novamente como Te buscávamos antigamente. Renova-nos, Senhor, e converte-nos a Ti, para que nós possamos ter uma nova vida e glorificar o Teu nome. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, é simples, mas é feito com o coração. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Amanhã, se Deus quiser, estaremos iniciando o estudo do livro do profeta Ezequiel. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus.